Bem, então, quais foram os motivos da Revolução Francesa? A explicação chamada de clássica, a explicação tradicional, ela considera que o motivo principal foi a ascensão da burguesia num sistema político e social que era o antigo regime. Um sistema que impedia que essa burguesia alcançasse o poder político pelas regras tradicionais, pelas regras do próprio antigo regime. A burguesia foi adquirindo cada vez mais poder econômico, né, nesse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, que segundo essa visão foi uma das características do antigo regime. O comércio estava se desenvolvendo, atividades bancárias também, manufaturas, a burguesia estava acumulando capital, se enriquecendo, né, fazendo uma ascensão social e econômica, mas era barrada pela estrutura política ultrapassada do antigo regime, que só permitia que aristocratas ocupassem os cargos mais importantes. E com isso surgiu um desequilíbrio e esse choque. De acordo com essa visão, a revolução foi necessária para fazer esse ajuste, ou seja, criar um novo regime mais adequado ao peso da burguesia, ao poder da burguesia e aos interesses da própria burguesia. Essa explicação, pessoal, ela é altamente polêmica, tem um debate historiográfico que você não tem noção como isso divide os historiadores já há muito tempo, pelo menos uns 60 anos. A gente vai ter um debate sobre a validade dessa tese. Muitos contestam que não havia uma pressão forte da burguesia para mudar o sistema político, né, que muitos burgueses conseguiram entrar no sistema político, transformando-se em membros daquela nobreza de toga, né, que comprava títulos, né, cargos da nobreza, que a revolução não se explica por isso. De toda forma, essa visão tradicional ela aparece com muita frequência nos vestibulares e nos manuais. Ou seja, a ascensão da burguesia, uma estrutura de transição para o capitalismo, mas uma ascensão da burguesia sob um regime político que impedia que a burguesia ocupasse cargos, né, ou participasse efetivamente do governo. Então, que a necessidade de mudar do regime político francês, de acabar com o antigo regime e criar um novo regime, né, de um modelo mais liberal, seria uma consequência, um desdobramento dessas mudanças na estrutura social da França. Isso aí gera polêmica, gera discussão, como eu falei. Agora, o que ninguém questiona é o seguinte, é que essa pressão, essa suposta pressão da burguesia sobre o antigo regime se deu num contexto onde o iluminismo estava sendo difundido. E o iluminismo defendendo a criação de um novo regime. Reparem que os principais iluministas, como Voltaire, Montesquieu, né, e outros, eles não eram revolucionários, eles não eram radicais. Eles defendiam mudanças no antigo regime, mas não necessariamente uma revolução. Então, o programa deles era um programa que a gente pode chamar mais de um programa reformista. O Voltaire, inclusive, chegou a imaginar que seria possível que alguns monarcas iluministas, né, uns déspotas esclarecidos, poderiam fazer reformas sem precisar de uma revolução. Agora, não é porque esses principais intelectuais iluministas eram contra a revolução em si, uma mudança profunda, rápida, né, muitas vezes violenta, né, porque eles foram contra a revolução em si, que o movimento ou a ideologia iluminista não tenha criado uma cultura de crítica ao antigo regime. E essa cultura de crítica ao antigo regime, de defesa de um novo regime, vai acabar erudindo, vai acabar enfraquecendo, né, o próprio antigo regime. Então, outro fator que costuma ser apontado como uma das origens da Revolução Francesa foi a expansão do pensamento iluminista. Isso aí é praticamente um consenso, mesmo não sendo um pensamento necessariamente revolucionário, mas é um pensamento que acaba criticando o antigo regime, enfraquecendo, né, os seus pilares, as suas bases. Um outro fator também que costuma ser apontado como causador da Revolução Francesa, uma das origens da Revolução Francesa, foi o impacto da Revolução Americana. E aqui eu insisto, a Revolução Americana ocorreu primeiro, depois é que veio a Revolução Francesa. Não foi a Revolução Francesa que influenciou a Revolução Americana, foi a Revolução Americana que influenciou a Revolução Francesa. Bem, até naquela ideia das revoluções ocidentais, começa lá nos Estados Unidos, depois é que vai para a Europa. Esse impacto da Revolução Americana sobre a França foi duplo. Primeiro, porque a Revolução Americana difundiu ainda mais o pensamento revolucionário, difundiu as ideias, né, iluministas que inspiraram a própria Revolução Americana.
E isso se deu num quadro onde, na guerra pela independência das 13 colônias, as 13 colônias que formaram os Estados Unidos, a guerra entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, durante essa guerra, a França acabou se envolvendo. O Luís XVI, que era o monarca francês da época da Revolução, né, ele acaba apoiando os Estados Unidos nessa guerra. Não porque ele concordasse com as ideias revolucionárias em si, mas é porque ele viu na vitória dos Estados Unidos a chance de debilitar, de enfraquecer a Grã-Bretanha, que era a grande rival da França. Então, não por questão ideológica, mas por questão geopolítica, ele, Luís XVI, apoia a Revolução Americana. Entra na guerra ao lado dos Estados Unidos. O Luís XVI enviou soldados, dinheiro, armas para os americanos. A França luta lado a lado com os americanos, isso foi a partir de 78, na verdade. A guerra começou em 75, a França só entrou na guerra em 78, mas entrou na guerra, né? Entrou num momento decisivo. Né? Então o exército francês luta lado a lado com o exército americano. E ambos derrotam os britânicos. A França foi vitoriosa na guerra da independência dos Estados Unidos. Só que, ao lutar ao lado dos americanos, aquilo vai servir para difundir ainda mais o pensamento revolucionário, inclusive entre tropas francesas. E mais do que isso, e principalmente, a França venceu a guerra, mas a guerra custou uma nota para o governo francês. O Luís XVI, de certa forma, foi responsável por quebrar as finanças do governo francês. Os gastos militares, as despesas militares, que já eram elevadíssimas na França em época de paz, consumiam boa parte do orçamento francês, elas cresceram muito mais durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Então a França venceu a guerra, mas o governo francês saiu do conflito vitorioso, porém quebrado financeiramente. Ou seja, a guerra causou uma crise financeira no governo do Luís XVI. Então a Revolução Americana influencia a Revolução Francesa ao difundir as ideias revolucionárias, mas influencia também gerando uma crise financeira que vai ter uma repercussão decisiva nas origens da Revolução. Detalhe, a crise financeira do governo do Luís XVI ocorreu num cenário de crise econômica na França, independente da questão da guerra da independência dos Estados Unidos. Né? A população francesa estava crescendo, a agricultura era de baixa produtividade, havia uma tendência de escassez, os preços, né, do trigo, o preço do trigo e do pão estava aumentando, o preço estava se elevando. Por outro lado, a concorrência da industrial britânica estava arruinando o artesanato francês, manufaturas, mas sobretudo o artesanato francês, gerando desemprego. A pobreza estava aumentando na França, a insatisfação popular crescia. Então havia um cenário de crise econômica, de inflação, de escassez, de desemprego, de avanço da pobreza, aliada a um problema da crise financeira, do déficit público no governo do Luís XVI, em razão da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Ora, por causa dessa crise financeira, por causa desse déficit nas contas do governo francês, Luís XVI foi obrigado a aumentar os impostos. Ele se viu obrigado a aumentar os impostos, para poder arrecadar mais e resolver esse problema. Agora, se vocês estão bem lembrados, nós vimos há pouco que a sociedade francesa era uma sociedade estamental, dividida em clero, nobreza e povo, onde quem pagava os impostos era o povo. Justamente o grupo mais afetado pela crise ou mais insatisfeito com a crise. Camadas populares, a burguesia. Então, para salvar o antigo regime, salvar o absolutismo, seria necessário aumentar a carga tributária em cima do terceiro Estado. Olha a situação perigosa, né, e potencialmente revolucionária no país. O Luís XVI tinha noção disso. O Luís XVI sabia que aumentar os impostos sobre o terceiro Estado naquela situação significava mexer num vespeiro. Né? Então ele foi convencido pelos seus ministros das finanças, seu equivalente ministro da economia na época, na verdade todos eles de origem burguesa, ele foi convencido por esses ministros a fazer uma reforma tributária. Ou seja, para salvar o regime, salvar a monarquia, evitar uma revolução, eles teriam que fazer mudanças. A própria monarquia teria que reconhecer que teria que fazer mudanças, né, fazer algumas reformas. Entre elas, acabar com o privilégio fiscal da aristocracia e obrigá-la a pagar impostos também. Porque aí transmitia aquela ideia de que todo mundo estava se sacrificando.
olha, vocês do terceiro estado vão ter que pagar mais impostos, mas a aristocracia também vai ter que pagar imposto. É um sacrifício coletivo, é uma necessidade, é uma situação de urgência, né, de emergência, então todos estão contribuindo, né, para tentar solucionar esse problema financeiro. A questão, pessoal, porém, foi que para conseguir o apoio da aristocracia e acabar com esses privilégios, o rei foi convocando órgãos representativos da aristocracia, chamado o Parlamento de Paris, antes dele uma assembleia chamada Assembleia dos Notáveis, onde a aristocracia se reunia para debater essa proposta do rei, já demonstrando que o absolutismo não era tão absolutista assim, né? E isso começou em 1787. Alguns historiadores consideram que, na verdade, a Revolução começou nesse momento. Por que razão? Porque a aristocracia não aceitou essas reformas, não aceitou perder seus privilégios, a não ser que o rei aceitasse também uma redução no seu poder. Isso aí gerou uma situação que também hoje é objeto de muito debate, muita polêmica. Alguns consideram que, de certa forma, era como se a aristocracia estivesse cometendo suicídio político, porque ela dependia em grande medida de uma monarquia poderosa para conter, né, o terceiro estado, né, conter a burguesia ou conter as camadas sociais. Quando ela resiste às reformas, ao projeto de reforma tributária, né, reforma fiscal da monarquia, ela enfraquece a monarquia. E quando ela, em troca da reforma, exige mais poderes, ou seja, controlar a monarquia, deixa a monarquia mais enfraquecida, o que no final acabou debilitando todo o antigo regime e se voltando contra a própria aristocracia. Então, alguns consideram que isso foi uma espécie de um suicídio político, uma falta de visão da aristocracia. Já outros consideram que, na verdade, parte dessa aristocracia influenciada pelo pensamento iluminista, então com aquela tradição do tal constitucionalismo medieval, que era mais forte na Grã-Bretanha, mas que existia também na França, que essa aristocracia estava querendo resgatar essas tradições e transformar a França numa monarquia mais limitada. Quer dizer, não partiu só da burguesia, partiu da própria aristocracia, o primeiro movimento, né, na tentativa de fazer uma reforma política. Tudo bem, nós pagaremos impostos, mas a monarquia vai ter que ceder também do ponto de vista político, né? Então, para alguns, essa resistência da aristocracia, que muitos chamaram de revolta aristocrática, né, revolta da aristocracia em 1787, 1788, na prática já estava anunciando uma mudança política. Já estava enfraquecendo a monarquia do Luís XVI e abrindo terreno para uma reforma mais ampla. Diante desse quadro, Luís XVI foi obrigado a fazer uma coisa que há muito tempo os monarcas franceses não faziam. Ele foi obrigado a convocar o órgão supremo da França, uma assembleia chamada Assembleia dos Estados Gerais, que era mais ou menos equivalente ao parlamento francês. Essa assembleia não era convocada desde 1614. E uma das características do absolutismo francês foi exatamente o monarca reinar dispensando essa Assembleia dos Estados Gerais. Uma Assembleia formada por deputados do clero, deputados da nobreza e deputados do povo. Essa Assembleia tinha a palavra final na França. O que ela decidisse, todos teriam que aceitar. O rei, a aristocracia, a igreja, o povo. Então, na prática, quando o rei convoca essa Assembleia e transfere para a Assembleia a responsabilidade de discutir e decidir a tal reforma tributária, na prática, a monarquia absolutista já não era mais absolutista. Na prática foi isso. Então, para muitos historiadores, quando ele convoca essa Assembleia em agosto de 1788, aquilo ali já estava, na prática, iniciando a Revolução. Vamos ver essa questão da Assembleia dos Estados Gerais com mais detalhes no próximo vídeo. Ok? Até o próximo. Tchau.